Prezados e prezadas, simpatizantes da Ordem Rosa Cruz, interessados nos aspectos filosóficos e místicos, hoje eu queria falar um pouco sobre um tema muito interessante para todas as pessoas. Se tem um tema que provoca, quando nós paramos para pensar, a nossa reflexão, é a questão da consciência. Consciência, ela tem, segundo alguns autores, ícones até, do pensamento ocidental e mesmo oriental, uns, diríamos assim, parâmetros para ser definido. E seria um desafio extraordinário definir todos. Então eu vou partir para falar de consciência de um autor, e sobretudo baseado numa obra que é uma referência. Ela começa no final do século XIX, cruza a virada para o século XX e vai tomar corpo assim muito mais conhecida em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial. Essa obra é de um médico que viveu boa parte no Canadá, alguma parte no Reino Unido, em Londres, o Dr. Richard Maurice Bucke, que fala na consciência cósmica. E para falar da consciência cósmica, que é o tema central dessas reflexões que eu vou fazer com todos, eu me baseei na introdução que ele dá e depois, na sequência, como é uma obra de quase 500 páginas, eu vou reduzi-la em algumas conversas com todos. O primeiro aspecto que ele fala para introduzir esse conceito de consciência cósmica, que é a tentativa dele na sua obra, é falar da consciência simples, que é uma consciência como uma percepção simples, sem a consciência mais elevada um pouco dos animais normais, não o ser humano, diríamos, que a gente chama de inferiores. É a linguagem que ele adota no livro. E depois ele vem para uma consciência mais aprimorada, que ele chama de autoconsciência, que eu costumo citar sempre o Descartes nessa passagem, porque o Descartes fala no conceito de eu penso. Bom, se eu penso, eu percebo a mim. Se eu me auto-percebo, eu existo. Se eu não me perceber, eu não existo. É o cogito cartesiano, cogito ergo sum. E nesse livro do Dr. Richard Maurice Bucke, ele tomou um tombo num determinado momento, no gelo, e faleceu para os Rosa Cruzes, passou pela transição de uma maneira assim brusca e tal, mas ele teve essa experiência do terceiro nível de consciência, que não é nem a simples, nem a autoconsciência, mas ele teve um lampejo, um grande insight de consciência cósmica. Então, só para deixar vocês com vontade, que eu já vou terminar, é essa visão que ele teve, e que depois eu vou citar uma passagem também do Jacob Boehme, não hoje, mas que ele descreve a sua experiência, só para deixar como introdução da obra Consciência Cósmica. Eu não esqueci da tradição primordial, mas isso aqui é um assunto que eu acho extremamente importante, até para quem não é membro ou estudante Rosa Cruz. Vejam, ele, Bucke, e dois amigos, está na página 42 do livro, tinham passado a noite lendo Wordsworth, Shelley, Keats e Browning, e especialmente Whitman, que é o Walt Whitman. Separaram-se à meia-noite e ele partiu para um longo período em fiacre. Sua mente, sob a profunda influência das ideias, imagens e emoções suscitadas pela leitura e pela conversa, estava calma e em paz. Ele estava num estado de deleite, tranquilo, quase passivo. Aspas. De repente,
Sem qualquer prenúncio, sentiu-se como que envolto numa nuvem da cor de uma chama. Por um instante pensou em fogo, algum súbito incêndio na grande cidade. No instante seguinte, percebeu que a luz estava dentro de si, em seu interior. Aspas. Logo depois, veio-lhe um sentimento de júbilo, de imensa felicidade, acompanhado ou imediatamente seguido de uma iluminação intelectual, totalmente impossível de descrever. Em sua mente, jorrou um lampejo do esplendor bramânico que desde então iluminou sua vida. Em seu coração caiu uma gota da bem-aventurança bramânica, deixando de então em diante, para sempre, um gosto do céu. Fecha aspas. Prezados, isso foi uma maneira de descrever a sua experiência de consciência cósmica. Jacob Böhme vai dizer que ele olhando um vaso de estanho e ele teve essa luz, essa iluminação que clareou a sua mente. Eu queria falar sobre isso porque isso é um assunto fascinante. Particularmente, eu acho que para todos aqueles que buscam levantar os véus de íris. Paz profunda a todos.